Provérbios, capítulo de número 11, nós vamos ler o versículo 24. Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 11, nós vamos ler o versículo 24 e 25. Quem achou, diga amém. Vamos ler, olha só, versículo 24 diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e cai na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Repita comigo assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Só curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai, amigo Espírito Santo, essa noite nós necessitamos ouvir a tua voz. Aquilo que o Senhor já colocou no meu coração essa noite, Deus, que o Senhor possa trazer, Pai amado, com revelações profundas, trazer para alimentar a nossa alma. Jesus, Espírito Santo, tenha liberdade em falar com a tua igreja, Pai. Tenha liberdade em falar conosco essa noite. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. A igreja diz amém para Jesus. E a igreja dá um aplauso bem bonito para Jesus. Glória a Deus. Nós estamos hoje, eu creio que seja, hoje é dia 8, pessoal, né? Não errei, né? É dia 8 hoje, é? Então nós estamos na nossa 8ª semente, 8º dia da campanha da semeadura. E eu não sei se você está percebendo igual eu, mas eu estou achando uma bênção. Eu estou achando uma bênção para a glória de Deus. Deus tem trazido aqui palavras poderosas, pessoas têm contado testemunhos de milagres, né? Pessoas aqui têm ativado a nossa fé através da palavra, e tudo isso é bom para nós, porque quanto mais palavra nós recebermos, mais alimentados nós vamos estar. Quanto mais instrução nós recebermos, mais capacitados nós vamos estar para nós aí vencer, conquistar no ano de 2023. Quantos querem vencer e conquistar no ano de 2023? Levanta a mão, glória a Deus. Então é necessário esses dias de campanha da semeadura. É necessário nós estarmos aqui aprendendo. É necessário nós darmos ouvido. É necessário nós darmos ouvido aos testemunhos. Por quê? Eu não acho errado alguém falar como fez para alcançar um milagre e eu copiar da mesma forma. Entendeu o que eu falei? Eu não acho errado alguém falar como conquistou certo milagre e eu fazer e copiar da mesma forma que a pessoa fez. Por quê? O que dá dando certo vai continuar dando certo. E se deu certo para alguma pessoa, usando princípios da palavra de Deus, quer dizer que dá certo. Então eu tenho que colocar também em prática. Então eu quero que no nome do Senhor Jesus, que nós possamos absorver até mesmo os exemplos de como as pessoas conquistaram os seus milagres. Pastor, absorver, e se você for mais ousado, copiar. Se for mais ousado, copia da mesma forma. Vai dar certo. Se deu certo na vida de alguns, vai dar certo também na vida de outros, tá bom? Então eu quero que no nome do Senhor Jesus nós possamos aí absorver nessa campanha da semeadura. Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração essa noite. Aqui todo mundo sabe que a campanha da semeadura ela é uma campanha que se baseia em semeadura. É aquilo que eu plantar, eu vou colher. E se fala muito na campanha da semeadura, e não é errado, eu quero que essa igreja aqui entenda, se fala muito e não é errado, e eu até penso que as igrejas têm que falar mais sobre isso, fala-se muito em prosperidade. Prosperidade. Porque eu sei que em alguns lugares, eu não quero que seja esse lugar, mas eu sei que em alguns lugares, a palavra prosperidade, ela soa
Está soando ruim no ouvido de alguns crentes. Tem crentes que não gostam que a igreja fale sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre prosperidade. E eu entendo que quando uma igreja não ensina sobre dinheiro, uma igreja não ensina sobre prosperidade, uma igreja não ensina como os crentes terem uma vida abençoada, a igreja vai ser uma igreja pobre. Os membros da igreja vão ser os membros miseráveis do amanhã. Então tem que sim existir dentro das igrejas ensinamentos sobre prosperidade. Tem que ter, porque até mesmo o lugar onde nós vamos morar com Jesus é um lugar próspero, é um lugar bom. Quando você lê sobre a Nova Jerusalém que está no céu, pensa num lugar chique, pense num lugar próspero. As ruas de lá não é igual essas daqui não é cascalho, não é asfalto, mas a Bíblia fala que as ruas são de ouro. O mar não é os rios lá não são as águas barrentas do Rio Madeira, não. As águas são de cristais. Então pensa num lugar próspero. Aí já pensou alguém chegar lá com a mentalidade de pobre, miserável, mentalidade de escravo, e se deparar com toda uma glória, uma riqueza no céu? Você não vai se sentir bem. Então nós devemos colocar na nossa cabeça, a Bíblia fala assim, que nós devemos renovar nossa mente pelo poder da palavra. Crente tem que ter mente renovada. E eu quero que nós possamos entender nessa campanha da semeadura que é desejo, é vontade de Deus, que nós possamos começar a nossa vida de prosperidade aqui na terra. Nós só vamos passar para outro nível. Lá todo mundo vai ser milionário. Pastor, todo mundo vai ser milionário lá. Todo mundo vai ser milionário lá, a glória de Deus. Mas que nós possamos aqui acostumar a nossa mentalidade, sabendo do nosso futuro, tá bom? Essa noite, eu estava orando a Deus e Deus me instruiu a mim compartilhar com a igreja essa noite alguns princípios de prosperidade que deram certo na minha vida. Pastor, alguns princípios de prosperidade que deram certo na sua vida, na minha vida. E eu fui colocando, diariamente quando eu gosto de preparar palavras no PowerPoint, e eu fui colocando algumas coisas que deram certo na minha vida. E eu queria essa noite te mostrar, tá? Alguns princípios de prosperidade. Pode estar meio embaralhado, porque até mesmo eu fui de lá, de Gênesis, Apocalipse, embaralhei meio um pouquinho, mas essas coisas que eu vou te mostrar aqui, elas deram certo na minha vida. E eu falei agorinha para você que se algo deu certo na vida de alguém, copia. Porque se tu copiar, vai dar certo também na tua vida. Pastor, qual é o primeiro princípio que deu certo na tua vida? E o senhor poderia falar assim, esse é um princípio de prosperidade, porque deu certo na sua vida. Pastor, qual é o primeiro? Sabe qual é o primeiro princípio? Esse daqui, creia e lance palavras proféticas sobre a sua vida. Repita comigo assim, creia e lance palavras proféticas sobre a sua vida. Tem um verso na Bíblia que, quando eu descobri ele, que eu comecei a viver esse princípio. Porque a Bíblia é assim, quando você descobre algo, quando você descobre um versículo, que aquele versículo ele tem um poder de abrir uma porta, você tem que pegar aquele versículo e ficar declarando ele. Pastor, ficar declarando, se tu descobriu uma promessa na Bíblia, e você quer que essa promessa se cumpra na tua vida, um dos passos, não é todos, mas um dos passos, é você pegar esse versículo e começar a crer, acreditar e declarar esse versículo na tua vida. Um dos versos, um tempo atrás, que eu descobri, de princípio de prosperidade na minha vida, é esse verso que eu quero ler primeiramente para você, que é Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21. Eu vou ler, olha só o que diz. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então vamos entender aquilo que um dia eu entendi lá há muito tempo atrás. A Bíblia está falando que a nossa boca, ela tem poder para dar vida e ela tem poder para dar morte. O texto conclui dizendo, aqueles que gostam de usá-la, comerão do seu fruto.
Você sabe que algo, ele pode ser usado tanto por bem como por mal. Se eu colocasse, por exemplo, aqui como exemplo, uma faca peixeira, grandona. Essa faca ela pode ser usada tanto por bem, ou ela pode ser usada tanto por mal. Por exemplo, usada por bem, quando um irmão aqui da igreja, por exemplo, compra aquele tambaqui enorme, aí você compra sem ser tratado. Aí você vai usar o que para abrir o bucho do tambaqui? A faca peixeira. Aí você vai abrir aquele tambaqui, vai colocar para assar, vai chamar o pastor da igreja e nós vamos ali se alegrar. A faca então serviu para quê? Para o bem. Ela serviu para abençoar. Mas imagine agora alguém que coloca essa mesma faca na cintura e golpeia alguém na barriga. A mesma faca que foi usada horas antes para o bem, horas depois ela pode também ser usada para o mal. Ela pode ser usada para alguém usar ela como uma arma e ferir alguém. A boca é da mesma forma. A boca nós podemos usar ela tanto para o bem como para o mal. Sério, pastor, sério. Eu sei que existe muitas pessoas, eu até penso, na ignorância, usando a boca para o mal. Minha esposa contava um dia desse, que ela estava essa semana ou semana passada, ela estava lá atrás na área de casa, e ela ouviu a vizinha falando em voz alta, e a vizinha falava essas palavras, ela falava assim, falando para uma criança, e as palavras que a vizinha usava era essa: maldito foi o dia que tu nasceu, eu me arrependo de ter te tido. E a minha esposa falou que ela ficou alguns minutos espraguejando a criança. Em dado momento, a minha esposa falou que ela deu um grito lá da área de casa. Ela falou assim: Satanás, eu te repreendo no nome de Jesus. Quando ela falou isso, as palavras que estavam ecoando lá do outro quintal cessaram. Até perceberam, acho que alguém gritando pelo sangue de Jesus, repreendendo Satanás. A mulher parou de espraguejar. Mas eu não conheço só essa pessoa que usa a boca para espraguejar. Eu conheço várias pessoas que usam a boca para o mal. Para o mal. Mas também eu conheço pessoas que usam a boca para o bem. Eu, por exemplo, quantas são as vezes, eu tenho esse costume, sempre uma vez ou outra, quando os meus filhos estão deitados, eu chego até eles, estão dormindo, coloco a mão na cabeça deles, as primeiras palavras que eu falo é essa, eu falo assim, que os anjos do Senhor estejam acampados ao teu redor, e a segunda palavra que eu acho que é muito poderosa, que todo pai deveria liberar sobre a vida dos filhos, quando eles fossem dormir, eu declaro, que o sangue de Jesus te cubra e te proteja. E outras vezes, em momentos de oração, eu chamo os meus filhos e começo a declarar bênçãos sobre a posteridade deles. Tu sabia que eu já abençoo o meu genro? Sério, pastor, o senhor já abençoou o seu genro? Eu já abençoo a minha nora? Será que esse é o nome que dá para a mulher do Gustavo? É? Nora. Eu já abençoo a minha nora nas minhas orações? Eu faço isso com frequência. Continuamente eu estou abrindo a minha boca para liberar palavras de bênção sobre a vida dos meus filhos. Lá no eu tenho um quartinho na minha casa, que eu chamo ele de quarto de guerra. Quarto de guerra. Pense no sacrifício que foi para construir aquele quarto. Paguei 100% para o pedreiro concluir aquele quarto, e quando o pedreiro estava fazendo, dava errado. O pedreiro profissional. O pedreiro não conseguia colocar o forro no esquadro, o pedreiro machucou a coluna. Eu falei para ele emassar a parede, deixar bem bonitinho, ele só emassou mal emassado e não conseguia lixar porque estava com a coluna dele doendo. E ele falou assim: ô pastor, me perdoa porque eu não estou conseguindo fazer aquilo que nós combinemos. Eu falei: irmão, não se preocupa, eu sei que está tendo esses empecilhos, porque esse quarto que eu estou fazendo é um quarto de guerra. Esse quarto aqui vai ser um quarto para me levantar orações.
E por isso eu sei que o diabo está querendo atrapalhar algumas coisinhas. Mas conclui da tua forma aí. E lá eu tenho um quarto lá, que eu tenho na minha parede. Eu coloquei aproximadamente 6 folhas de anotação sobre promessas da Bíblia. Promessas que existem na Bíblia, e essas promessas são para nós. E quase que continuamente, hoje mesmo eu fiz esse devocional. Eu vou naquelas minhas quase 6 páginas, e eu começo a ler promessa por promessa. E existe ali promessas para a minha vida, promessas para o meu casamento, promessas para a vida dos meus filhos, promessas sobre a vida da igreja. E eu faço isso continuamente, liberando palavras de promessas sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Pastor, por que o senhor faz isso? Porque a Bíblia está dizendo assim, ó, os que gostam de usá-la, porque tem gente que gosta de usar a boca para falar da vida dos outros, para fofocar. Mas você tem que gostar de usar a boca para trazer bênção sobre a tua vida. E eu sei que as palavras liberadas da boca têm o poder de se tornar realidades. É por isso que eu faço quase que continuamente esse devocional de ler promessas e falar que aquelas promessas irão acontecer na minha vida. Pastor, por que o senhor faz isso? Você já teve alguma experiência que deu certo? Já. Algum tempo atrás, muitos anos atrás, eu estava num monte e eu era um jovem ainda, com 18 anos de idade, e eu lembro que eu andava numa bicicletinha, aquela bicicletinha que parece que tem um gato num pedal. Tem pessoas aqui que tem aquela bicicletinha, tá bom? E eu andava numa daquela. E eu lembro que eu trabalhava na Zona Sul, eu era porteiro de um condomínio na Zona Sul. E um certo dia nós estávamos no monte com o nosso pastor, e o nosso pastor ele tem a cultura, o costume, de uma vez ou outra, ele manda os irmãos ficarem em círculo, e ele fala assim, irmãos, eu quero que um por um declare uma palavra profética que você quer que aconteça na tua vida ainda esse ano. E ele foi dando oportunidade para os irmãos falarem palavras proféticas. Eu lembro muito bem, algumas pessoas aqui quando eu falar o nome vão entender, eu lembro muito bem que a pastora Vânia estava nesse dia. E quando chegou na pastora Vânia, ela abriu a boca para falar assim, eu quero declarar sobre a minha vida que a minha madre, eu vou ter filhos, ela declarou essa palavra. Eu vou ter filhos. Para aqueles que conhecem a história da pastora Vânia, 10 anos lutando para engravidar e nunca conseguia. Pedindo oração para todo mundo que estava na igreja. A campanha da semeadora, ela saía falando no ouvido das pessoas, ei, semeia para mim ter um filho, semeia para mim ter um filho. Quase todo mundo na igreja semeava por aquela mulher. E eu lembro que nesse dia, ela declarou essa palavra. Resumindo, quem conhece ela, sabe que ela está com um menino e uma menina. E parece que ela não tem mais, porque ela falou que dá muito trabalho. Mas poderia ter mais. Mas quando chegou na minha vez, não é porque eu sou menos espiritual. Mas quando chegou na minha vez, eu falei assim, irmãos, eu quero declarar que eu vou comprar uma moto. Todo mundo falou, amém, Sansão, amém. E ali nós voltamos para casa. Uma coisa que eu entendi sobre palavra liberada é quando nós liberamos uma palavra, depois vai começar as coisas se encaixar. As coisas vão se encaixando. Eu entendi uma coisa com Deus, que nada cai do céu. Porque até mesmo se uma moto caísse em cima de mim, ela me mataria. Então ela não caiu do céu. Algo foi se encaixando na minha vida. Eu tive a ousadia, depois de eu liberei essa palavra, tive a ousadia de ir lá na Honda. Tive a ousadia de falar assim, ei, eu quero financiar uma moto, só que eu não tenho R$1 de entrada. O vendedor falou, só me dá teus documentos, se for aprovado, mais tarde eu te ligo. Mais tarde o vendedor liga e fala assim, Sansão, foi aprovado. Foi aprovado, você pode vir buscar. Só te faço aí uma opção, você quer emplacada ou sem placa? Eu falei, eu quero emplacada. Então amanhã você vem buscar, tá bom? No dia seguinte eu fui lá buscar, tá? Uma moto. E aí eu comecei agora a andar de moto. Para a glória de Deus. Parei de ter aquele sacrifício que eu tinha todo dia indo lá para a Zona Sul de bicicleta. Falei, meu Deus, eu não aguento mais isso, Deus.
Pastor, foi uma palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida? Foi uma palavra que eu liberei sobre a minha vida. Não se admire, mas eu liberei já palavras. A Letícia, a minha filha, Polly sabe disso. Quando nós casamos, eu e a Polly, como qualquer pessoa que casa, nós queríamos ter filho. E a Letícia, ainda antes de nascer, às vezes nós estávamos lá na salinha aqui, na minha casa, muito tempo atrás, e eu falava para a Polly assim: Polly, vai ver o que a Letícia está fazendo, Polly, lá no quarto. Não tinha Letícia nenhuma ainda, nem dentro da barriga estava. Mas eu já estava profetizando sobre a vida do meu casamento uma filha. E o que aconteceu, pastor? O que aconteceu é essa benção aí que fica correndo aí. Tu manda ela parar de correr, não para. É profecia que um dia eu liberei da minha boca. Da minha boca. Uma coisa que, quando eu estava já com a minha moto, porque eu quero que você entenda algo sobre a palavra liberada. A palavra liberada, ela tem que ser liberada com fé. Quando eu liberei a palavra da moto, sabe como é que eu ia para o meu trabalho? Acelerando. Sabe como é que eu ia para o meu trabalho? Ligando a minha bicicleta na chave. Sério, pastor, o senhor fazia isso? Fazia. E quando eu consegui, pelo poder da palavra, a moto, tempos depois a minha esposa teve filho. Sabe o que eu comecei agora a liberar palavras da minha boca? Eu comecei a liberar palavras de um carro, porque eu necessitava de um automóvel, porque agora eu tinha uma criança pequena. E sabe como é que eu fazia agora na minha moto? A minha moto, ela tinha volante. A minha moto, ela tinha pedal de acelerador, de freio. Sério, pastor? Sério. Eu profetizava que Deus ia colocar um carro. E sabe qual foi? Como é que aconteceu? As coisas foram se encaixando. Portas foram se abrindo. E quando de repente apareceu um carro na minha vida. Palavras liberadas. Então eu posso essa noite dizer assim: o princípio de crer e lançar palavras proféticas, elas dão certo, tá bom? Dão certo. Então, conselho de pastor: use a tua boca para dar destino à tua vida. Use a tua boca para prosperar a tua vida. Use a tua boca para dar felicidade para dentro da tua casa e para a tua família. Eu não fiz uma nem duas, fiz dezenas de vezes em chegar diante do espelho e olhar para aquela pessoa que está no espelho e falar assim: tu é próspero, tu tem um casamento abençoado, tu tem filhos abençoados, tu tem um emprego abençoado. Eu não fiz uma só vez não, fiz diversas vezes isso. E faço até hoje, porque eu sei que existe poder em eu profetizar sobre a minha vida. A minha boca, ela tem que ser uma boca para me abençoar. Então, se eu fosse te aconselhar essa noite, eu te aconselharia para você ser um pouco doido. Faça na frente dos teus filhos, faça na frente da tua esposa, faça você sozinho dentro do quarto, mas tira um momento para profetizar sobre a sua boca, sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Profetiza sobre a tua vida. Tem um verso na Bíblia que eu gosto, que é Provérbios 10:11, que diz assim: a boca do justo, quem é justo aqui? Você é justo? Se você for justificado pelo sangue de Jesus, você é justo. Provérbios 10:11 diz assim: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Provérbios 12:18: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. A língua dos sábios traz cura. A boca do justo é fonte de vida. A língua do sábio traz cura. Tem um louvor que eu estava até comentando com o presbítero Valdidei um dia desse. Eu acho muito forte a letra de um louvor que às vezes eu ouço aqui no momento de oração. Quando, eu não sei cantar todo, eu sei a frase. Quando a mulher declara, ela fala na frase assim: declaro a minha cura, mesmo que eu sinta dor. Eu comentava com o presbítero Valdinei e falava: cara, é muito forte que essa mulher fala nesse louvor. Ela está dizendo assim: eu declaro
a minha cura, mesmo que eu esteja sentindo dor. A pessoa está doendo a enfermidade nela, mas ela está declarando, acreditando que está curada. Isso é coisa de doido, isso é coisa de louco, ou é coisa de crente, tá bom? Crente tem esse tipo de coisa. Então, esse princípio de crer e profetizar sobre a vida deu certo. O presbítero Marco está ali. A história que eu conto, às vezes eu não falo o nome, mas é sempre ele. Uma certa noite eu fui para minha casa e ele me acompanhou. Eu e minha esposa, ele me acompanhou. E eu lembro que nós chegamos lá e a minha casa não é uma casa igual que eu moro hoje. É a mesma casa, mas é uma casa que não tinha área, uma casa que não tinha reboco, uma casa que não tinha cerâmica. É igual aquela casa da musiquinha lá que as crianças aprendem lá. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Era mais ou menos a minha casa. Não tinha nada. Se alguém pedisse assim, eu posso sentar no sofá? Que sofá? Não tinha sofá. Se alguém falasse assim, ei, vamos fazer um jantar na mesa? Que mesa? Não tinha mesa. Se alguém falasse, estou com calor, liga a central. Que central? Não tinha central. E eu lembro que nessa noite, o presbítero Marcos chegou lá, vamos fazer a oração da fé aqui nesse lugar. Oração da fé é legal fazer. Pastor, o que é oração da fé? É a definição da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas eu vou começar a declarar como se já tivesse acontecido. Vamos declarar aqui nessa casa. E nós começamos a ir nos cômodos da minha casa. E eu lembro que as palavras que nós liberávamos era essa. Eu quero liberar reboco sobre essa parede. Eu quero liberar uma área construída aqui. Quero liberar uma área construída aqui.